the moment we've been waiting for is here. Olá, bem-vindo à 7ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Fabiano Alves Gomes e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Eu sou o Fabiano Alves Gomes e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Eu tenho ficado cada vez mais satisfeito em ouvir essa frase com o nome de nossos colaboradores e convidados. O PQU Podcast tem crescido e ganhado vida própria. Eu é que fico feliz com o convite, Vinícius. Convidar você era uma escolha muito óbvia para a gente, Fabiano. Formação científica sólida, boa experiência clínica, recém-assumido professor assistente do Departamento de Psiquiatria da Queen's University School of Medicine em Kingston, Canadá. Bastante ativo nas redes sociais e apoiador do PQU Podcast desde o seu início, divulgando, escrevendo mensagens de incentivo e dando sugestões. Legal! E esse tema, Vinícius, as abordagens nutricionais como forma de tratamento dos transtornos mentais, em particular a utilização da dieta cetogênica como tratamento da depressão maior, eu tenho estudado muito nos últimos tempos. Pois é, eu fiquei sabendo do seu projeto e resolvi me valer da oportunidade. Com orientação de um grande amigo endocrinologista em Londrina, o Guilherme Marchesini, faço uma dieta cetogênica há quase 2 anos. Perdi 10 quilos e percebo melhora no humor e na cognição. Sou um entusiasta e, quando considero pertinente, sugiro a dieta cetogênica para alguns pacientes. Não como um tratamento, mas como um dos ajustes de hábitos de vida pertinentes em um tratamento psiquiátrico. Resolvi aproveitar a oportunidade e chamar o especialista para falar do assunto. Não sabia disso não, Vinícius. Que legal! Pois é, mas vamos adiante, Fabiano. Antes, Vinícius, gostaria de fazer um elogio e um agradecimento ao Luiz Alberto. Opa, claro. Se for para elogiar e agradecer o Luiz Alberto, tamo junto. O Luiz Alberto foi uma fonte de inspiração para mim. Tive o prazer de participar de uma das edições do Programa para Psiquiatras em Formação da Associação Brasileira de Psiquiatria, quando ainda era residente no agora longínquo ano de 2008. A postura e a atitude do Luiz me chamaram a atenção. Psiquiatra com sólida formação clínica e de psicofarmacologia, mas não um mero repetidor de dados da literatura. Pelo contrário, capaz de questionar e apontar as fragilidades dos estudos, mas sem criar uma atitude nihilista e desesperançosa. Para mim, realmente é uma felicidade enorme estar aqui, agora fazendo parte desse projeto. Que legal! Saiba que a satisfação é mútua. Deixe-me apenas dizer para os ouvintes mais novos, pois os mais antigos já sabem que o PQU Podcast é uma iniciativa independente, do Luiz Alberto e minha, que traz informações de qualidade, não só para o psiquiatra em formação, mas para todos que se interessam por psiquiatria. Se você tem gostado, divulgue entre amigos e colegas. E agora a bola é sua, Fabiano. Bem-vindo e sinta-se em casa. Vamos lá então. O meu interesse pela chamada psiquiatria nutricional se deu ainda na residência, quando eu decidi que iria fazer mestrado e doutorado no grupo do professor Flávio Kapczynski, que vocês já entrevistaram no episódio 120 do PQU Podcast. Ele me sugeriu iniciar uma nova linha de pesquisa dentro do grupo para estudar comorbidades de transtorno bipolar com doenças físicas, principalmente obesidade e síndrome metabólica. Ele queria ter mais dados para ajudar a consolidar a teoria da carga alostática, que foi o embrião para o conceito de neuroprogressão no transtorno bipolar. A ideia era entender a relação entre as doenças físicas e o curso da doença bipolar, tentando fazer uma relação não só com os tratamentos medicamentosos, mas com as manifestações clínicas da doença e os fenômenos neurobiológicos presentes nos episódios de humor. Nessa época, eu conheci os estudos do professor Roger McIntyre, de Toronto, e nós consolidamos as colaborações com o grupo do professor Michael Berk, da Austrália. A professora Feliz Chaka, que hoje é uma das maiores autoridades em psiquiatria nutricional, colaborou em um dos artigos do meu doutorado, e desde então esse tema passou a fazer parte da minha vida. Quando eu decidi vir para o Canadá para ser professor de psiquiatria na Queen's University, eu tive a oportunidade de trabalhar novamente com a minha amiga e colega professora Elisa Britsky, que já tinha uma carreira consolidada estudando inflamação e transtornos do humor e estava interessada em pesquisar intervenções nutricionais, particularmente a dieta cetogênica para tratamento dos transtornos de humor.
A Elisa já estava com alguns projetos em andamento, incluindo um ensaio clínico randomizado, e eu pude desenvolver um projeto de pesquisa em paralelo para avaliar o efeito clínico da dieta cetogênica no tratamento de mulheres na perimenopausa com depressão. Para esse projeto, eu pude contar com a expertise de um outro pesquisador aqui da Queens, o professor Cláudio Soares, que sugeriu estudarmos as mulheres na perimenopausa, uma vez que há um grande interesse em desenvolver intervenções que tratem os sintomas de humor, os sintomas físicos do climatério e, ao mesmo tempo, sejam seguras do ponto de vista metabólico. Nós escrevemos o projeto, submetemos para 2 grants e fomos agraciados com o financiamento da Sociedade Canadense de Menopausa e da Brain and Behavior Research Foundation, a antiga NARSAD. Eu acho importante citar todas essas pessoas porque esse resultado final de ter a minha pesquisa financiada só foi possível por causa deles. Ciência é sempre um trabalho em equipe. A relação entre dieta e saúde mental tem sido estudada extensamente nas últimas décadas. Estudos epidemiológicos bem conduzidos já conseguiram demonstrar que dietas que fogem muito do que seria considerada a dieta tradicional daquela população, principalmente as dietas ricas em alimentos processados e ultraprocessados, estão associadas a piores desfechos de saúde física e mental em todas as faixas etárias. Para tentar explicar de uma forma bem direta, pessoas que se alimentam prioritariamente com alimentos ultracalóricos e processados, como fast food, por exemplo, têm maior chance de apresentarem problemas de ansiedade e depressão, sejam elas crianças, adolescentes, adultos ou idosos. Nós já temos meta-análises bem feitas que comprovam essa associação. Existem ainda algumas dietas que aparentemente têm um efeito protetor para depressão e ansiedade, como a dieta mediterrânea e outras dietas mais tradicionais, geralmente ricas em alimentos de origem vegetal, grãos e gorduras insaturadas. Isso tudo em nível populacional, demonstrado em estudos transversais e longitudinais. Porém, não existem muitos estudos a respeito da eficácia de intervenções dietéticas como forma de tratamento para pessoas que já apresentam transtorno mental. Existem alguns trabalhos preliminares, como o estudo SMILES, da professora Felice Giacca, publicado em 2017, no qual pessoas com depressão que ainda apresentavam sintomas residuais, mesmo em uso de antidepressivo, receberam uma intervenção de educação nutricional, no qual foram aconselhadas a ajustar a sua dieta para que ela fosse mais alinhada com as diretrizes australianas de uma alimentação saudável. As pessoas que receberam a intervenção apresentaram uma maior redução nos scores de depressão que as pessoas do grupo controle que receberam apenas suporte social. Esse é um dos poucos estudos de intervenção nessa área, mas ele não avaliou uma dieta específica, e sim, se melhorar a qualidade da dieta como um todo, poderia ter efeito na depressão. No caso da dieta cetogênica, o nosso interesse surgiu principalmente a partir dos estudos na epilepsia resistente ao tratamento. A dieta cetogênica é utilizada desde o início do século passado para tratar convulsões que não respondem a tratamento medicamentoso e cirurgias, principalmente em crianças, mas também em adultos. Existem inúmeros ensaios clínicos que demonstram o efeito positivo da dieta cetogênica no tratamento da epilepsia e vários estudos tentam entender o mecanismo de ação. A principal hipótese tem a ver com o processo de utilização de glicose pelo cérebro, que estaria alterado na epilepsia e seria normalizado pela dieta cetogênica. Existem vários tipos de dieta cetogênica, e o que todas têm em comum é que a composição da dieta tem um predomínio de gorduras e proteínas e menos carboidratos, o que força o corpo a utilizar os corpos cetônicos do tecido adiposo no lugar dos carboidratos da dieta como fonte principal de energia. As cetonas são mais eficientes como fonte de energia e a principal hipótese é que há maior disponibilidade de energia para o cérebro e isso auxilia a equilibrar o metabolismo dos neurônios. Estudos em modelos animais de epilepsia submetidos a tratamento com dieta cetogênica demonstram efeitos na disponibilidade cerebral da glicose, modulação do sistema GABAérgico e glutamatérgico, redução do estresse oxidativo e melhora da eficiência mitocondrial, além da redução da neuroinflamação e aumento da neuroproteção. Esses benefícios foram demonstrados primeiramente com a dieta cetogênica clássica, na qual podemos ter até 90% das calorias provenientes das gorduras em uma proporção de 3:1 ou 4:1 de gordura em relação a carboidratos mais proteínas, a partir do peso em gramas.
A dieta cetogênica modificada tem uma proporção menor, de 1:1 ou 2:1, mas também atinge a cetose. Existem outros tipos de dietas que também são consideradas cetogênicas, como a dieta de triglicerídeos de cadeia média, geralmente na forma de óleo, a dieta de Atkins modificada, que seria um tipo de dieta low carb, mas que também pode atingir a cetose, e ainda dietas com baixo índice glicêmico. Essas dietas geralmente são iniciadas gradualmente, podendo haver até a internação do paciente para que a adaptação ocorra de forma mais controlada. Existem clínicas de epilepsia que contam com nutricionistas especializados em dieta cetogênica. Nos últimos anos, houve um grande aumento no interesse em relação à dieta cetogênica por supostos benefícios no metabolismo que iriam além da perda de peso. As pessoas submetidas à dieta apresentariam, além da redução da gordura corporal, melhoria significativa nos índices de glicose e lipídios, além de parâmetros inflamatórios. Em alguns casos, principalmente em dietas de alto índice de gorduras insaturadas, pode haver piora do colesterol, por exemplo, o que levou também a uma preocupação a respeito de potenciais repercussões no longo prazo. Existe ainda preocupação no que diz respeito à adesão à dieta a longo prazo, uma vez que para muitas pessoas é complicado manter-se sem os carboidratos por meses ou até anos. Nesse sentido, são interessantes os relatos de que após um período de tempo, a pessoa não sente mais fome, não tem mais fissura por carboidratos e se sente muito mais disposta. Voltando para o nosso projeto, a nossa ideia é testar a dieta cetogênica como um tratamento metabólico para a depressão maior unipolar. Nós reunimos uma equipe de psiquiatras com experiência em transtornos do humor e saúde mental da mulher, além de uma equipe de nutricionistas com ampla experiência em dieta cetogênica como tratamento de epilepsia. Incluiremos voluntários de ambos os sexos e teremos um subgrupo de mulheres na perimenopausa. Tem sido muito interessante as nossas discussões a respeito do efeito da dieta nos sintomas afetivos em pessoas submetidas ao tratamento para outras doenças. A percepção que os nutricionistas e os neurologistas têm é de que há um efeito positivo no humor e na ansiedade, mas não existem muitos estudos nessa área. Um estudo retrospectivo do grupo da Johns Hopkins, que é o berço da utilização da dieta cetogênica no tratamento da epilepsia, publicado esse ano, encontrou melhora de sintomas depressivos e ansiosos em pacientes com epilepsia crônica tratados com dieta cetogênica, principalmente nos pacientes que conseguiram manter um maior tempo de dieta. Foi uma análise de dados secundários, o que mostra que ainda há muito que ser estudado nessa área. A referência para o estudo estará no site www.pqpodcast.com.br. Outra preocupação que as pessoas têm é se os pacientes com depressão vão conseguir aderir à dieta, tanto no início, quando se tem que fazer muitas mudanças, principalmente na lista de compras, quanto no longo prazo. Os estudos em epilepsia demonstram que é possível se adaptar à dieta e mantê-la no longo prazo, particularmente nos casos em que o benefício com o tratamento é percebido pelo paciente e sua família. A intervenção vai durar 12 semanas, com período de 1 a 2 semanas de preparação antes de iniciarmos as avaliações clínicas. Nessa fase serão feitas avaliações e exames laboratoriais e os pacientes serão orientados sobre o estudo. Aqueles que realmente forem incluídos terão um período de 1 semana para atingir a cetose, que será avaliada por meio de dosagem urinária dos corpos cetônicos. A partir de então, faremos consultas a cada 2 semanas para avaliar o humor, controlar o nível de cetose e os ajustes necessários na dieta. Ao final do período de 12 semanas, vamos avaliar o efeito clínico da dieta no humor, a adesão à dieta e os efeitos no metabolismo da glicose e lipídios. No subgrupo de mulheres na perimenopausa, vamos avaliar o efeito em sintomas do climatério, como fogachos e possíveis alterações no níveis dos hormônios gonadais. Como teremos amostras de sangue no início e no final da intervenção, também pretendemos estudar alterações em mediadores inflamatórios e de estresse oxidativo, além de medidas de envelhecimento celular. A nossa ideia é propor um tratamento de base metabólica para a depressão, cujo mecanismo de ação principal, pelo menos inicialmente, não seja em neurotransmissores, e sim em mediadores sistêmicos, muitos já implicados na fisiopatologia da depressão, e alvo de ação de medicamentos anti-inflamatórios ou imunomoduladores ou de outras intervenções como o exercício físico.
Apesar de me considerar um psiquiatra aberto a novidades e inovações, eu costumo ser bem cético em relação a implementar algum tipo de conduta que não tenha comprovação científica. Eu reconheço que em psiquiatria há uma carência generalizada de estudos em inúmeras áreas e nem sempre temos boa evidência científica para as nossas intervenções. Mas creio que temos que ter cautela com a ideia de que simplesmente por fazer sentido do ponto de vista fisiopatológico, aquele tratamento funciona. Acho muito importante que haja algum tipo de evidência, preferencialmente de ensaios clínicos randomizados, para a utilização na prática clínica. Esse nosso estudo é aberto e, caso tenhamos algum indício de que o tratamento possa melhorar os sintomas depressivos e seja seguro, nós poderemos, com esses dados preliminares, aplicar para uma grant maior e então financiar um ensaio clínico para avaliar a eficácia. Digo isso pois ainda não temos evidência de que a dieta cetogênica seja um tratamento nem eficaz nem seguro em pessoas com depressão. Estamos iniciando essa linha de pesquisa justamente com o objetivo de avaliar essa hipótese e explorar os possíveis mecanismos de ação. Infelizmente, é comum vermos colegas extrapolando dados de pesquisa, muitas vezes em modelos animais, para a prática clínica, não só expondo os pacientes a risco, mas também a condutas algumas vezes onerosas e simplesmente ineficazes. Neste episódio do PQU Podcast, apresentei para você o racional para o estudo da dieta cetogênica como potencial tratamento para a depressão. Trata-se de um campo do conhecimento ainda em desenvolvimento, mas que pode ser promissor. Prometo dar notícias quando tiver resultados para apresentar. Espero que tenham gostado. Acesse a página no Facebook e siga o perfil no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizadas por data, autor e sessão. Agradecemos a sua atenção.